A paz do Senhor. Eu sou a missionária Lia e cantora. Estou aqui na presença, primeiramente, do Espírito Santo, nesta tarde. Eu quero contar sobre o meu testemunho e o que Deus fez sobre a minha vida e que também vai fazer sobre a sua vida nesta tarde. Eu me converti há 25 anos atrás, quando Deus tocou sobre o meu ser. Eu quero contar um pouco sobre o que aconteceu sobre a minha vida e o que vai acontecer diretamente sobre a sua vida. Eu quero dizer a você que quando eu era na parte da minha mocidade, quando eu estava num colégio, naquela época, eu fui molestada ali naquele local. Então, assim, muitos não entendem que quando você está aos cuidados de muita gente, você não entende o que eles fazem com você. Eu quero dizer para você nesta tarde, que tudo o que acontece sobre o nosso ser, sobre a nossa vida, tem sempre um propósito e aquilo que tem sobre o seu ser. Então, na minha juventude, não foi nada fácil. E eu não entendi o que estava para acontecer sobre a nossa vida. E eu quero dizer a você, nesta tarde, que o que aconteceu sobre a minha vida não tem sido e nem foi fácil. Quando eu estava ali naquele colégio, eu achava que ia ser fácil para mim. Eu achava que ali eu estaria segura naquele local. Mas não foi seguro. Ali, naquele momento, foi um grande impacto para a minha vida. E quando ali eu cheguei, contei o que estava acontecendo, ninguém acreditou em mim. E ali eu fui imediatamente criticada, eu fui temperamente de um jeito que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E ali naquele momento foi um choque muito grande. Eu quero dizer nesta tarde para você, aos pais neste momento, ouça o que seus filhos dizem quando chega e fala. Pai e mãe, observe. Olhe quando seus filhos chegam, fala, o gesto que seu filho fala com você. Quando seu filho, quando olha para você e fala algo, é porque é um sinal que está acontecendo. Dentro da sua casa, dentro das escolas, até mesmo dentro das igrejas. Irmãos, nós somos muito dentro da nossa casa. Eu quero dizer para você nesta tarde, ajude quem está pedindo socorro, ajude. Eu fui crescida desta maneira, eu pedia socorro e ninguém me entendia. A missionária Lia, cantora hoje, está pedindo para você, quando o seu filho pede socorro, ajude seu filho. Ele está falando com você. No meu ministério, esse tempo todo, eu fui crescendo. E eu quero contar mais um pouco do meu testemunho. Eu sofri muito. Logo depois de tudo isso, eu fui crescendo. Conheci meu esposo logo após. E naquela época, também eu sofri de uma grande doença chamada leucemia. E ali foi uma grande vitória também para mim, para a minha vida. Porque ali naquele momento, para os médicos, para a medicina, eu não poderia ter sido curada. Mas haja cura sim, porque eu fui curada dentro da igreja, amados. Eu ali naquele momento, para muitos não havia solução. Porque naquela época, no auge, era uma grande evolução naquela época no mundo inteiro. Naquela época existia a AIDS. E muitos achavam que eu estava com AIDS. E logo naquela época chamaram os meus pais, né? E foi um baque muito grande quando descobriram que eu estava com leucemia. Então eu quero dizer para vocês que Deus, Ele cura. Que há cura sim para a sua vida quando você crê em Deus. E eu sou uma testemunha viva, que eu fui curada. E eu sou um exemplo para você.
Porque Deus, quando Ele tem um projeto, Ele tem tudo para a sua vida. E eu quero dizer para você que quando eu conheci o meu esposo, eu estava mais de 8 meses já no processo já da cura. Mas a cura que eu quero falar para você era que eu estava à base do tratamento. Então ali naquele momento, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem muitas coisas para fazer. E ali naquele trajeto, em 97 eu conheci meu esposo, que é o Luiz Gerson. E foi logo nós ficamos noivos, depois nos casamos. E depois de tudo isso, os médicos, pela medicina, não poderia ser mãe. E depois, com 2 anos de casados, eu descobri que estava grávida. E o meu filho, ele foi gerado nas trompas, que se chama gravidez tubária. Como assim gravidez tubária? É onde a criança é gerada nas trompas. E ali, pela medicina, o meu filho não ia sobreviver, irmãos. E neste momento, foi uma gravidez de alto risco. E ali foi se caminhando. E com 8 meses eu tive meu filho, que é o Igor, que hoje está com 25 anos. E eu fui acompanhada por 4 médicos. E nesse momento foi um trajeto muito difícil sobre a minha vida. E aí veio as bases das infecções, veio a base da anemia profunda também, e os médicos não entendiam o que estava acontecendo comigo. E nesse momento, os meus pais, eles ficaram muito preocupados com a minha situação e da minha debilitação de saúde. E os médicos achavam que tinha voltado a leucemia novamente. Só que eu quero dizer para você, eu tinha um Deus que estava sobre a minha vida. E naquele momento, o meu filho nasceu de 8 meses. E nesse trajeto que o meu filho nasceu, perfuraram o pulmãozinho dele. E ali, irmãos, eu quero dizer para você, foi o meu sofrimento. Porque Deus, Ele tinha um projeto sobre a minha vida. E nesse momento, o meu filho, ele começava a chorar muito. E eu não entendia o que estava acontecendo com o meu filho. E eu quero dizer para você, que quando Deus tem um projeto sobre a sua vida, Ele transforma, Ele faz aquilo que Ele quer. E eu quero dizer para você que quando Deus ele tem um projeto, Ele faz tudo. E nesse momento eu só ficava muito tempo dentro dos hospitais com meu filho. E ali naquele momento eu falava, meu Deus, o que acontece com meu filho? Os médicos já tinham desenganado o meu filho. E eu já estava com mais de 25 dias dentro de um hospital. Que ali, quando entrou uma senhora de branco e disse assim para mim, o Senhor mandou eu vir até aqui, que você faça um conserto com ele e volte para os caminhos dele. E ali eu não entendi o motivo daquilo. E eu falei para o Senhor, se o Senhor me der o meu filho sã, curado, sem nenhuma sequela no pulmão, eu nunca mais olharei para o lado, nem para a direita e nem para trás. Eu só olharei para o Senhor, somente o Senhor. Mas me dá meu filho curado. E naquele momento, irmãos, o meu filho adormeceu. E ali naquele momento eu entrei para dentro do banheiro e comecei a chorar, irmãos. E ali eu só vi quando o meu filho só falou mamãe. Eu disse pronto, o meu filho, ele acabou de falecer. E naquele momento as enfermeiras vinham entrando para fazer a medicação dele. E ali, quando eu saí, irmãos, naquele momento, irmãos, eu vi meu filho em pé, em cima da cama, com a fisionomia toda curada. E ali eu peguei meu filho nos meus braços. E as enfermeiras falavam assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E ali naquele momento eu disse, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter dado meu filho com saúde, sem nenhuma sequela. Naquele momento as enfermeiras chamaram a médica e ali fizeram uma bateria de exames sobre o meu filho e a médica não entendia. E quando receberam o resultado, aonde estava perfurado o pulmão do meu filho, aonde estava a cicatriz, irmãos, estava fechado. Naquele momento a médica falou assim, mãe, daqui 4 dias eu darei a alta do seu filho. Eu disse, doutora, eu estou com mais de 25 dias fora da minha casa. E ali ela disse, então tá, eu vou lhe dar a sua alta hoje. E naquele momento eu cheguei na minha casa, irmãos.
e disse assim: Senhor, muito obrigado por estar dentro da minha casa. E minha sogra veio até a mim e disse assim: Lia, nesse dia vai ter um congresso na nossa igreja, você quer ir? Eu disse: mas eu não tenho nenhuma roupa para ir. Ela e meu esposo: minha filha, você quer ir? Eu disse: eu quero. Irmãos, eu nunca me esqueço até hoje da roupa que meu esposo me deu, que era um conjunto aveludado marronzinho. E nesse dia eu fui para este congresso e lá estava um pregador pregando. Eu já tinha até me esquecido que eu tinha falado para o Senhor. Por isso, irmãos, eu te digo neste dia, nunca se esqueça do que você fala para o Senhor, do voto que você faz com o Senhor. Porque é tudo aquilo que você fala para o Senhor faz você se lembrar daquele momento. E ali aquele homem pregando, e ali naquele momento o Senhor falando. E tinha várias mães com seu filho no colo, e ali naquele momento ele falou: filha, você se lembra do momento que você falou para mim? E ali ele falando, e ele falou, disse assim: eis que tem uma moça aqui falando, que o Senhor me diz que naquele dia que você falou assim, que desse seu filho sã, sem nenhuma sequela, você voltaria para os caminhos dele. E eis que o Senhor diz que se você passar desta porta para fora, o seu filho será tirado de você. Irmãos, naquele momento, eu nunca me esqueço que quando eu olhei, eu estava prostrada diante do altar do Senhor. Irmãos, até hoje eu estou na presença de Deus. E para continuar o meu testemunho, para que você saiba o que Deus fez na minha vida, e que Deus transformou na minha vida e pode transformar a sua vida nesta tarde, eu quero lhe dizer o que Deus fez ainda na minha vida, e muito mais vai fazer sobre a sua vida. Depois desse trajeto, e ainda continuando fazendo os exames da leucemia que eu tinha tido. E aí, passado esses tempos, eu estava dentro da igreja, num domingo, estava um pregador pregando lá e disse assim: cantora Lia, o Senhor mandou lhe falar, se você crê que você é curada, você pode vir aqui na frente receber uma oração, que hoje ele vai lhe curar dessa sua leucemia. Irmãos, eu tinha acabado de poucos dias de fazer o exame. Você crê? Eu digo: eu creio. E ali na frente eu fui receber minha oração, irmãos. E ali naquele momento eu caí. Você já viu, irmãos, um vidro de soro? Foi assim. E ali naquele momento parecia que o soro saía, o vidro saía de um lado e ia para o outro lado. Era a transfusão que o Senhor estava fazendo sobre a minha vida. É assim que o Senhor pode fazer sobre a sua vida a cura, irmãos. E ali naquele momento, quando tudo isso aconteceu, ele falou assim: agora você vai e faz um novo exame. E eu fiz logo depois. Nem os médicos entenderam o que estava acontecendo. Ele dizia assim: eu não estou acreditando no que está acontecendo sobre o seu exame. Foi um milagre que Deus, porque eu peguei a minha cura naquele momento. Então, quando você receber verdadeiramente, pegar a sua cura, creia. Porque o Deus que eu sirvo é aquele que cura, é aquele que liberta. E é assim que Deus faz sobre a nossa vida. E hoje, nesta tarde, eu estou profetizando sobre a sua vida. O milagre sobre o seu ser, como assim como Ele fez sobre a minha vida, foi um milagre. E hoje eu sou uma prova viva sobre esse milagre. E para aumentar mais o seu milagre, eu quero lhe dizer que eu já sofri 3 infartos. E esses 3 infartos foi um milagre que Deus fez ainda na minha vida. Eu sou uma prova viva. E nesses 3 infartos, eu fui fazer um exame, o ecocardiograma, e ali naquele momento o médico falou assim: como tu estás viva? Tu teve filho? Eu digo: tive. E o meu filho é vivo até hoje. Ele disse: eu não creio porque você tem um distúrbio na válvula mitral. Você tem certeza que você teve um filho? Eu digo: tenho, o meu filho é vivo. O meu filho hoje já é um jovem. E o médico olhava para mim e disse: eu não creio que você teve um filho. E eu digo: eu quero te dizer, esse distúrbio da válvula mitral, e ainda estou viva, e eu quero te dizer, creia que Deus, quando Ele tem um milagre sobre a sua vida, é para você crer que Deus, quando Ele tem promessa, Ele tem promessa. Irmão, eu sou prova viva, e para aumentar mais a sua fé ainda, que Deus faz, e acontece o milagre. Na época, eu peguei uma doença chamada leptospirose. Você sabe o que é essa doença? É a doença do rato. E na época, foi em 2006. E ali, naquele auge ali em Rio Branco, foi na alta da enchente. E ali eu peguei essa doença. Dos 5 que estavam
doente naquele hospital, eu era